Então, o que o presidente Lula determinou e nós estamos fazendo? A unificação em um só cadastro, chamado SINARME. Esse é o sistema de cadastro de armas no Brasil, seja de uso permitido, seja de uso restrito. O SIGMA pode continuar a existir? Pode, porque a lei permite. Mas sem prejuízo de que um CAC ou qualquer outra pessoa tem que cadastrar sua arma no SINARME. É isso que nós estamos propiciando com essas medidas que o presidente determinou. E aí aprimorando o controle. Porque a Polícia Federal, sob o comando do Dr. Rodrigo, neste caso, está tendo e terá ainda mais meios para poder aprimorar este controle e criar um controle real de armas no Brasil, que não existia por quê? Não existia porque havia uma ideologia de armamentismo. E esta ideologia de armamentismo era funcional, instrumental para negócios privados. Tinha gente ganhando dinheiro com este descontrole. Que nós estamos, portanto, separando o joio do trigo. Nós não vamos encerrar a atividade do setor de armas no Brasil, porque nós respeitamos a lei. A Lei 10.826, em vigor, não impõe o fim do setor de armas no nosso país. O que eu digo setor de armas abrange comércio, uso, posse e assim sucessivamente. A Lei 10.826 é a nossa referência. Com o decreto, nós não vamos contrariar a lei. Agora nós estamos cumprindo a lei. Que a lei nunca foi de descontrole, de responsabilidade, liberou geral. Isso surgiu em 2019 com essa ideologia nefasta de que a pessoa ter uma arma é uma coisa boa para ela. Eu não quero nem discutir se é boa para ela, eventualmente. Mas certamente, com esse nível de descontrole, é péssimo para a sociedade. E é isso que está mais uma vez provado no momento em que a gente revela que pessoas com mandado de prisão, expedido pelo Poder Judiciário, tinham armas que estão sendo agora apreendidas. E claro que os mandados de prisão estão sendo cumpridos, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Fábio Amato, TV Globo. Boa tarde. Sobre a operação de hoje, eu queria se os senhores pudessem me dar uma explicação do motivo de haver mais armas não restritas cadastradas na PF do que no SIGMA, e o motivo das restritas não terem sido totalmente cadastradas. E sobre a operação de ontem, queria saber se a Polícia Federal tem informação de que efetivamente o Bolsonaro, Filha, os ajudantes, usaram os comprovantes de vacinação para entrar nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar. Se existe uma explicação, se foi dada explicação para os dólares do CID, e o que mais foi apreendido, tem informação de um pendrive, alguma outra coisa? Sobre a questão das armas, o que ocorre é que talvez, pessoas que tinham a arma de uso permitido, pretéritas, ou seja, anteriores a 2019, foram e fizeram o recadastramento sem necessidade. Lembra que o recadastramento que nós fixamos, que o presidente Lula determinou, é a partir de 7 de maio de 2019. Então pode ser que alguém que tenha uma arma registrada em 17 tenha recadastrado. Nós vamos depurar isto agora, é uma possibilidade. Em relação à arma de uso restrito, que é o nosso foco principal, provavelmente, nós não podemos afirmar de modo cabal, mas provavelmente são armas que não estão mais na posse de quem deveria estar. Ou seja, armas que foram extraviadas, desviadas, vendidas para quadrilhas, para facções. Por isso que o nosso foco com a operação da EFTA é nessas pessoas, com mandados de prisão e, doravante, a partir de hoje, das 6.168 armas de uso restrito que não foram recadastradas. Porque provavelmente são armas que estão em mãos indevidas, em mãos inidôneas. Sobre o inquérito, doutor, sobre os fatos de ontem. Acho que a primeira pergunta é em relação ao uso de eventual certificado, né? Acho que o que é importante antes de enfrentar esse ponto é dizer dos crimes que já houve. A inserção de bases falsas em bases de dados, peculato eletrônico, o ministro aqui mencionou, a própria expedição de um documento fraudulento que foi feita a partir dessa inserção, a concatenação de diversas pessoas para cometimento desse crime, inclusive servidores públicos, isso por si só já são crimes suficientes, né, e que fundamentam a investigação.
O fato do uso ou não uso desse documento, e aí é uma discussão se a missão que o ex-presidente foi ao exterior é uma missão oficial, se não é, se é diplomática, se não é uma questão lateral que em nada toca na questão dos crimes que são o cerne dessa investigação. O que poderá acontecer, e isso a nossa equipe já está diligenciando, sabendo que foi usado esse documento, a ocorrência de outros crimes, inclusive no estrangeiro. Então, isso são fatos separados e que a nossa equipe está tratando. Não, essa informação está sendo buscada pela equipe. O segundo ponto é em relação ao material apreendido, os dólares, né? O Cid, eu comentei aqui, ele usou o seu direito de permanecer em silêncio, não quis se manifestar nem sobre dólares, nem sobre qualquer outra situação, e, portanto, será requerido. Foram, só lembrando, né, quase 200, o equivalente a quase 200 mil reais em dinheiro que foram apreendidos na casa deste investigado. E o terceiro ponto é em relação às mídias, as apreensões. De fato, houve apreensão de pendrive, houve apreensão de celular, estamos buscando acesso a nuvens, apreensão de documentos, enfim, que agora passam, como o ministro também bem salientou, né, respeitada essa cadeia de custódia. E eu sempre digo, e às vezes digo até para o próprio ministro, né, os tempos são diferentes. Né, as pessoas, a operação foi ontem, e eu também gostaria, né, que hoje a gente já tivesse tudo analisado, feito, periciado, relatado o inquérito e resolvido. Mas a gente tem um processo, né, que há de ser respeitado e, portanto, iniciamos ontem mesmo essa análise desse material e eu só poderei informar à medida que o processo for não sigiloso, né, quando concluída essa etapa. Há uma informação, uma abordagem, eu diria, não é informação, uma abordagem importante, porque houve, desde ontem, um debate sobre a lesividade dessa conduta e se ela seria uma infração penal de menor potencial ofensivo, por exemplo. Quem responde isso é a lei, não é a polícia que responde. A lei fixa quais são os tipos, fixa as penas. E todos esses supostos crimes em tese existentes estão fora do conceito de infração penal de menor potencial ofensivo. Por que isso? Porque nós estamos tratando de um bem chamado saúde pública. Hoje eu conversei com o ministro Vinícius, da CGU, e é importante sublinhar isto. Não há até aqui nenhum indício de fragilidade no sistema do Ministério da Saúde. Por que é relevante sublinhar isto? Porque isso diz respeito à credibilidade dos documentos sanitários de todos nós, de toda a população brasileira, que poderia ser posta em xeque se houvesse a ideia de que os sistemas são frágeis. Então nós estamos tratando de algo que poderia, em tese, abalar a credibilidade de todo o sistema sanitário, inclusive perante a comunidade internacional, com impacto em investimentos, em turismo e assim sucessivamente. Por isso que essa investigação tem uma relevância para pessoas e tem uma relevância institucional. Ela transcende essas pessoas concretas para exatamente afirmar que o problema não está no sistema, até aqui, não está no sistema, e sim no mau uso de pessoas que fraudaram registros. E isso é algo que é tranquilizador em relação à população brasileira. Só queria agregar uma pergunta a esse tema, que é justamente esse ponto que o senhor colocou. É o seguinte, a CGU tinha inicialmente identificado um registro de vacina do Bolsonaro em São Paulo. Foi essa informação que ela passou para a gente naquela quebra lá do sigilo, do cartão, lá no começo do governo. E a Polícia Federal identificou duas outras vacinas, né, lá em Duque de Caxias. Então, eu queria que se o doutor Andrei pudesse explicar para a gente como é que foi descoberta isso, que o senhor tem uma reunião hoje com a CGU, acho que talvez seja para discutir até esse tema. Como é que foi que essa informação da CGU chegou na Polícia Federal e acabou levando, então, à descoberta de outras duas inserções, né, de dados falsos no sistema? Como é que vocês descobriram isso e como é que está a investigação dessa primeira, da Janssen também, que não estava muito claro ali no relatório da Polícia Federal, não foi muito explicado ontem. Se houver essa multiplicidade, no fim, 3 já pede música, né? Passar aqui para o Andrei. Vamos lá. Primeiro ponto que é importante, que essa investigação, que está focada no Rio de Janeiro, ela teve origem a partir de uma quebra de sigilo de um outro processo sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, enfim, que não guardava relação com isso. A partir de acesso a nuvens, a conversas, se identificou, então, essa possível fraude, que agora estamos apontando real, e, portanto, a partir daí que começamos essa investigação do Rio de Janeiro, certo? Em determinado momento, a CGU também fez as suas apurações, como é do seu dever legal,
E também informou a Polícia Federal que, olha, além desses casos do Rio de Janeiro, há outro caso, pelo menos mais um caso, de uma vacinação em São Paulo. Portanto, são situações estanques, eu diria, em que pese aparentemente envolver o mesmo grupo, mas operações estanques e que agora, como você bem lembrou, o ministro da CGU está lá, na Polícia Federal com a nossa equipe, eu estou indo agora reunir com ele também, para que a gente então identifique e veja essa outra situação em relação a São Paulo e a eventual conexão entre os fatos. Né? O ministro também explicou a questão técnica de conexão, enfim, se faremos uma investigação à parte ou isso fará parte do contexto da investigação do Rio de Janeiro. Aí a investigação é que vai apontar, Vladimir. Eu sei que houve essa situação, porque conversei com o ministro, é um dado público, e a partir daí a gente vai identificar. O que nós iniciamos a investigação da Polícia Federal a partir dessa quebra do processo lá da relatoria do ministro Alexandre. E agora a CGU sempre foi e será uma grande parceira, tanto numa quanto noutra investigação. Giovana Inoi, CNN. Boa tarde. Sobre a operação de hoje, eu queria saber se tiveram mandatos que foram expedidos hoje, que não foram cumpridos porque as pessoas não foram encontradas, e como esses casos serão monitorados e quantas pessoas foram. E sobre a operação de ontem, eu queria saber por que o passaporte do Bolsonaro não foi apreendido, se teve a decisão judicial, por favor. Bom, em relação a hoje, sobre a operação Day After, sobre CACs, ela é contínua e sim, há mandados de prisão que ainda estão sendo cumpridos. Nós temos uma estimativa que ultrapassa em muitos 47 já cumpridos, mas a operação começou hoje, ela é contínua, não tem data para acabar. Quais são os dois focos? Primeiro, cumprir os mandados já expedidos, que ultrapassam os 47, mais algumas dezenas, e também iniciar a operação sobre os 6.168 possuidores de arma de uso restrito que não recadastraram e que estão, portanto, doravante em situação de flagrante delito em relação ao artigo 16 da Lei 10.826. Sobre o passaporte? Boa tarde, desculpa a intromissão ali na pergunta da colega, mas é porque tem relação, Isis Tassiarini, repórter da CBN. Além do passaporte, ontem o ex-presidente disse que policiais tentaram também apreender uma pistola, mas que ele chegou a argumentar, falando que o condomínio não tinha a segurança necessária e que a arma acabou ficando com ele. Eu queria saber o porquê, se ele, como militar da reserva, tem direito ao posse ou aporte de arma. Ok. Em relação ao passaporte, e é oportuna a pergunta, porque eu acho que é uma dúvida que muitos viram na decisão, né, a autorização para a apreensão do passaporte. E que é um modelo padrão, e o próprio Supremo, né, já emitiu uma nota esclarecendo isso, né, é um modelo padrão de expedição de mandados, e que a equipe da investigação é que vai identificar da necessidade ou da pertinência da apreensão de determinado objeto na residência em relação aos possíveis objetos contidos no mandado. Não há impedimento de saída do país, não é objeto da investigação nada referente a isso, e, portanto, o entendimento comum, tanto nosso quanto da relatoria do processo, é da desnecessidade, pelo menos no momento, de apreensão desses passaportes. Em relação a armas, a gente segue a lei, né? Se o cidadão, seja ele militar, seja civil, tem uma arma registrada dentro da sua residência, com registro válido, recadastrada no SINARME, ele tem direito a manter essa arma. Então, no caso concreto, foi feita a análise dessa arma, consultados os bancos de dados, identificado que é um armamento regular e atende todos os requisitos legais. Portanto, não havia o porquê legalmente de apreendermos esse tipo de armamento. Bolsonaro deveria depor ontem, às 10 horas. Esse depoimento não aconteceu. Existe alguma negociação, uma outra data? Como é que está andando isso? A polícia tem 65 mil inquéritos, eu não sei os detalhes de cada um deles, né? Claro que tem alguns com maior apelo, mas em todos eles, essa autonomia do investigador, da equipe que está investigando, de entender o melhor momento e coordenadamente também com as partes, para fazer a intimação, né, no momento que for oportuno a investigação e também que permita, como eu já disse, a obediência às regras legais, especialmente do devido processo legal e da ampla defesa. Nesse aspecto, é uma lembrança importante que o Supremo, no curso da Operação Lava Jato, entendeu que ninguém é obrigado a depor. Então, a Polícia Federal não pode, por exemplo, fazer condução coercitiva para depor. Isso era no passado. Depois o Supremo entendeu que, em razão do privilégio contra a autoincriminação,
a pessoa pode indefinidamente dizer, não quero depor, não vou depor, fico em silêncio, é um direito constitucional. Então, o que a Polícia Federal pode fazer, está fazendo, conduzir as investigações nos termos da lei e facultar ao investigado, indiciado, que ele possa se manifestar. Mas, evidentemente, há um conjunto de investigados hoje em relação a vários delitos graves que tem sucessivamente requerido adiamento de depoimento. E aí, como o doutor André disse, o presidente do inquérito, que é o delegado, faz um juízo discricionário ali, se ele adia ou não. E essa é sempre uma possibilidade, uma estratégia da defesa, em relação ao qual a Polícia Federal, obviamente, não pode cometer nenhuma arbitrariedade e não cometerá. Todas as investigações são feitas rigorosamente de acordo com o Código de Processo Penal. Wesley Oliveira, Gazeta do Povo. Boa tarde, ministro, tudo bem? Eu tinha uma dúvida sobre se nesse recadastramento hoje feito pela Polícia Federal, eventualmente se um desses recadastrados ali vier a cometer algum crime e tiver um mandado de prisão em aberto, esse sistema consegue identificar essa pessoa? E uma outra dúvida que eu tenho é em relação ao novo decreto que vai regulamentar, que o senhor falou que vai ser publicado ainda em maio. Como que tem sido feita essa negociação junto ao Congresso Nacional, que a gente sabe que tem um lobby lá dentro para assustar o decreto do Lula? E se o senhor teme que, de certa forma, a bancada pode sustar o novo decreto do presidente? Responde a parte da primeira. Bem, respondendo aí a primeira parte da pergunta, o mandado de prisão é expedido pelo Poder Judiciário e fica num banco de dados, que é o Banco Nacional de Mandados de Prisão. E o que nós vamos fazer doravante? Um cruzamento de todos os 882 mil, 1 milhão de pessoas, de CACs, e também de quem está no Sinarme hoje. Nós vamos fazer um cruzamento com os mandados de prisão expedidos e que estão lá no Banco Nacional de Mandados de Prisão e doravante começar a executar essas prisões. Por isso que essa operação Day After, ela não termina hoje. Ela começa hoje sem prazo de terminar. E do ponto de vista legal, é isso. Se a pessoa tem um mandado de prisão, é óbvio que ela não preenche o requisito legal de possuir uma arma. Quer dizer, uma pessoa que tem um mandado de prisão por homicídio, com o cruzamento que será feito, que está sendo feito agora, não era feito antes. Este é o erro. E que nós estamos corrigindo a partir do recadastramento para que haja isto e, posteriormente, uma automação disto. Hoje são cadastros diferentes, mas a Polícia Federal já começou a fazer esse cadastramento a partir dos recadastrados com o Banco Nacional de Mandados de Prisão em Aberto, exatamente para evitar essa situação paradoxal de o cidadão ter uma arma e ter, ao mesmo tempo, um mandado de prisão. Então, em relação a isso, vale para qualquer investigado. Hoje ele tem uma arma. Foi lá, está na casa dele, tem uma arma. Se amanhã ele tiver um mandado de prisão preventivo, é claro que, ao ser preso, ele não pode manter uma arma. Porque nós consideramos que, à luz da Lei 10.826, ele não preenche o requisito da idoneidade. E sobre... Como está sendo feita a negociação? Sim. O secretário Tadeu Alencar está coordenando isso junto com a doutora Michele, que ali está. Houve audiências públicas, quantas, mais ou menos? Mais de 40, isso. Eu tinha esse registro de 40, eu ia dizer. Houve mais de 40 audiências públicas aqui no Ministério, de modo amplo, clubes de tiro, federações esportivas de tiro, entidades de direitos humanos, entidades estudiosas da segurança pública, especialistas, e, a pedido da Comissão de Segurança Pública da Câmara, nós incorporamos representantes tanto dela própria como da Comissão de Segurança Pública do Senado. Então, nós temos, mostrando a diretriz democrática do presidente Lula, a presença na comissão, no grupo de trabalho, de 2 deputados federais e 2 senadores. Então, esta é a forma que nós encontramos de ouvi-los, o que não significa concordar. Nós sempre deixamos claro que nós temos uma diretriz que foi vencedora nas urnas, que o presidente Lula representa, e nós temos decisões do Supremo. E são essas decisões do Supremo que estão nos respaldando. Então, nós não faremos um decreto desalinhado com o que a lei manda e com aquilo que o Supremo Tribunal Federal interpretou, inclusive ao julgar a ação relativa ao decreto de 1º de janeiro de 2023, editado pelo presidente Lula. Então, o que nós podemos afirmar é que será um decreto fortemente restritivo.
Isso com toda certeza. Por quê? Porque é isso que a lei manda, é isso que o Supremo manda, é isso que nós faremos. Essa foi a diretriz política que foi aprovada pelo povo brasileiro no dia 30 de outubro.